E aí, pessoal, tudo bem? Galera do primeiro ano, nós vamos continuar nossas aulas online com o conteúdo de hoje sobre modelos atômicos. Não vai dar para explicar profundamente todo o conteúdo, porque é muito extenso, tá? Ia ficar um vídeo muito grande. Então, nós vamos começar. Pessoal, lembrando que modelos atômicos são propostos para explicar do que é feita a matéria. E por muito tempo pensou-se que a matéria era formada por 4 elementos: fogo, água, ar e terra. Então, se você tivesse uma parede de madeira, seja o que for, seria só uma composição diferente, né, para cada uma desses 4 elementos, né? Essa ideia ficou por muitos anos, pessoal, acreditada, porque pensadores famosos falaram isso, tá? Mas, enfim, durante os modelos atômicos, durante a ciência, a história da ciência, a gente percebe que existe um aperfeiçoamento das ideias anteriores. A gente aproveita a ideia de um cientista anterior e, se tiver alguma coisa errada, a gente aperfeiçoa, tá bom? Mas nessa mesma época dos filósofos gregos, houve Leucipo e Demócrito. Veja que como faz tempo, século 4 e 5 a.C., muito tempo. Eles já pensaram que a matéria não era formada por esses 4 elementos. Haveria partículas fundamentais em cada substância ao nosso redor, que eles chamaram de átomos. Seriam partículas indivisíveis. Se você pensar, você pegar uma borracha e sair cortando, vai chegar em um momento que você não vai conseguir mais cortar, dividir. Aí isso eles chamaram de partícula, né? Essa partícula de átomo, seria indivisível. Claro que a gente sabe que hoje o átomo dá para dividir em partículas menores ainda, mas esse nome ficou, tá bom? Muitos anos depois veio John Dalton, que ele aproveitou essas ideias de Leucipo e Demócrito e acrescentou outros detalhes, como se aproveitou a ideia de serem maciças, indestrutíveis, né, tal, que seriam para sempre, tá? Nas reações químicas, elas apenas trocariam de lugar entre si, dando novas substâncias. E a diferença dessas partículas uma para a outra seria só na massa de cada uma, tá? Tá aqui, ó, a foto de John Dalton, e esse modelo ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar, porque é como se fosse uma esfera maciça, né? Dá para destruir, né? Óbvio, uma esfera de bilhar, mas é dura. Então, se você observar em uma reação química, ó, você tem aqui, ó, um átomo de carbono representado por essa esfera vermelha e o gás oxigênio, essas duas bolas aqui, amarelo, tá bom? Se você tem uma reação química, eles vão se reorganizar para formar outra substância. Veja que o carbono permanece, né? Reagente produto, o oxigênio também, porque o átomo é indestrutível segundo Dalton, tá bom? Houve só uma reorganização. Mas o modelo de Dalton, ele não conseguia explicar certos detalhes do dia a dia, que até mesmo o processo de eletrização por contato era conhecido pelos gregos há muito tempo também. Se você pegasse o âmbar, né, aquela resina de plantas, e esfregasse no cabelo, na mão, você consegue atrair certos objetos. Assim como um pente, uma régua, se você friccionar no seu cabelo, um algodão, você consegue atrair pedaço de papel. O modelo de Dalton não consegue explicar isso. Outra coisa que o modelo não consegue explicar de Dalton é o fenômeno da eletricidade. Como essas esferas maciças podem explicar esse fenômeno luminoso e tal? E outra coisa, ó, deixa eu olhar para cima, isso aqui é muito perigoso. Também o modelo de Dalton, a radioatividade não consegue explicar. E aproveitando, assistam a série Chernobyl. Tem muito a ensinar sobre física, química e biologia, tá? Vale a pena, ok? Depois de Dalton, apareceu Thomson, tá? É Thomson, não é Thompson, não, tá? Ele disse que o átomo seria uma esfera, mas uma forma gelatinosa, né? A parte central positiva, ao redor incrustado estariam coisas negativas, né? Que seriam os elétrons. Como foi que ele descobriu isso? Ele aproveitou a ideia de outro cientista, tá? De Crookes. Ele aproveitou Crookes, ele fez um aparato, né, um equipamento, onde pegava esse vidro aqui, ó, colocava alta energia num gás de baixa pressão, rarefeito, e ele observou que havia uma projeção de luz, né? Aparecia raios, que ele chamava de raios catódicos, porque esse aqui era o cátodo e o ânodo do experimento. Então, como surgia do cátodo, chamava de raios catódicos. Eles não sabiam o que era isso. Até depois, Thomson aproveitou essas ideias
E olha só que sacada legal. Ele colocou duas placas, uma positiva e uma negativa. Esses raios eram atraídos pelo lado positivo dessas placas. Ou seja, se esses raios eram atraídos pelo positivo, nessas placas magnéticas aqui, é sinal que esses raios aqui são negativos, porque positivo com negativo se atraem. Cargas de sinais contrários se atraem. E isso, ele descobriu-se os elétrons, tá bom? Pessoal, vejam que, como eu expliquei, né? Como eu falei, nós vamos aproveitar ideias de cientistas e vamos aperfeiçoar. Muitos acham que gastar dinheiro com ciência não tem efeito, não tem futuro, mas com esse experimento aqui, em busca de compreender a matéria, foi criado as televisões de tubo, né? É algo que não sei se vocês conhecem, tá? Mas fez parte da minha infância. Esses televisores aqui tinha um tubo nessa parte de trás, que incidia uma luz, um feixe de radiação, que batia nessa tela aqui, muito pesada por sinal, grossa, um vidro grosso, com chumbo e tal, e produzia-se a imagem horrível, tá? Mas enfim, era o que a gente tinha, e hoje você só conhece o que é LED, né? Enfim, prosseguindo. Pessoal, o modelo de Thomson ficou conhecido como o modelo do pudim de passas, porque ele disse que era uma esfera positiva e ao redor estavam incrustadas partículas negativas, que são os elétrons. Mas para nós, pudim de passas, não faz assim, a gente não consegue ver bem. Mas se você pensar em brigadeiro, aí você consegue ter uma ideia, ó, a massa central é a positiva e esses granuladozinhos seriam os elétrons, tá bom? Próximo modelo, Ernest Rutherford. Ele idealizou que o átomo seria algo com duas regiões, uma central, positiva, e ao redor, a eletrosfera negativa, onde estariam os elétrons. Por que ele pensou? Como foi que ele pensou nisso? Ele fez um experimento, pessoal. Ele pegou o material radioativo, que já era conhecido, né, na época, e o fez passar, né, radiação para uma placa de ouro, incendiando uma tela que ficava fluorescente com a radiação, tá? Aqui tem um grifo melhorzinho. Você tem polônio produzindo uma radiação de radiação alfa, tá? Que são partículas positivas. Se o modelo atômico, né, se os átomos fossem realmente maciços, como esferas pensadas por Dalton e Thomson, a radiação não ia passar pela essa camadazinha aqui, película de ouro, tá? Que dá, o ouro foi usado porque dá para fazer uma lâmina muito fina. Mas ele viu que a maioria da radiação passava. Então aqui, ó. Aqui, essa seta seria a radiação alfa, tá? As partículas alfa. E são partículas positivas, lembre-se disso. A maioria dessa radiação, essa partícula, passa por essa fina camada de ouro. Algumas desviam e outras voltam. Elas batem alguma coisa e voltam. Mas o que seria isso? Então ele pensou, bem, o núcleo, como isso aqui é positivo, né, as partículas alfas, o núcleo é positivo, tá? E quando batia, voltava. Aqui eu botei aqui no meu dedo, ó, partícula positiva, partícula positiva. Se essa partícula batesse no núcleo, voltava. Se passasse por perto, ela ia sofrer um desvio, porque positivo com positivo se repelem. Mas ele observou que a grande maioria da radiação alfa, né, as partículas alfas, passavam por esse núcleo. Então quer dizer que no átomo, o núcleo ele é muito pequeno, positivo, mas ele tem algo ao redor dele que é muito vasto, né, que é a eletrosfera. Então, essa figurinha aqui, bastante conhecida na química, ficou como se fosse um átomo, né? Um modelo central aqui, ó, um núcleo sendo positivo e ao redor a eletrosfera tendo os elétrons. Esse modelo de Rutherford, também comparado ao modelo planetário do átomo, por quê? Existe uma parte central, né? Assim como o Sol, o núcleo é o centro, e ao redor do núcleo fica circulando os elétrons, assim como os planetas. Mas tenha em mente três coisas, pessoal. Essa foto aqui está fora de escala, né? Os planetas não são desse tamanho em relação a eles mesmos, ou até mesmo o Sol. Segunda coisa, o Sol não é uma bola de fogo, ele é de plasma. E por último, a Terra é redonda, tá, pessoal? É redonda. É um geóide, na verdade.
Próximo modelo, modelo atômico de Bohr. Ele aproveitou as ideias de Rutherford e incrementou apenas níveis, né? Na eletrosfera os elétrons vão ter níveis distintos para cada um deles, tá? Quanto mais afastado tiver esse nível do núcleo, mais energia ele terá, tá bom? Se você quer passar de uma camada mais interna para mais externa, você tem que dar energia para esse elétron. Então, camada 1, 2, 3, 4, você dá energia, ele vai saltando. Quando ele retorna, ele devolve essa energia na forma de luz. Como foi que ele pensou nisso, tá? E se você colocar uma luz comum, né, uma luz branca, ao redor de um prisma, ele vai dividir a luz no espectro visível, nas cores que a gente consegue ver, tá? Mas se você colocar uma substância tipo esse gás hidrogênio aqui, em alta temperatura, por um prisma, o que acontece? Observou-se que apareciam linhas, que é chamado de linhas espectrais, que é como se fosse a impressão digital dos elementos. Não só do hidrogênio, mas para qualquer outro. Então, você tem aqui o espectro eletromagnético, tá? Você tem os comprimentos de onda de luz visível, que vai do vermelho até o violeta. E esses espectros, seja hidrogênio, hélio, mercúrio, seja lá o que for, são as impressões digitais de cada elemento. Então, se você tem uma substância que apresenta essas linhas espectrais aqui, você vai saber que elemento é. Uma aplicação magnífica disso é saber a composição de estrelas ou planetas a milhões de quilômetros daqui, apenas olhando essas linhas espectrais, tá? O que se observa aqui vai ser observado lá e a gente só faz uma comparação. Mas, claro que para isso aqui, precisa de laboratórios sofisticados, né? Altos computadores. Mas o que você pode ter em mente na hora de pensar sobre essa matéria na química, nos fogos de artifício, cada cor que aparece aqui são elementos químicos diferentes. Como é que funciona o fogo de artifício? Você aciona, ele vai explodir, né? A pólvora vai explodir, vai dar energia para esses átomos, né? O calor vai excitar o elétron de uma camada mais interna para mais externa. Na hora que esse elétron volta para a camada de origem, ele libera luz. E cada luz dessa aqui, cada cor, representa um elemento químico diferente. Seja um laranja para sódio, você liga o fogo lá do fogão, pronto, voltou aqui, o fogo do fogão e joga um pouquinho de sal. Você vai ver, ela vai aparecer uma cor laranja. Justamente essa explicação graças a Niels Bohr. Então tá aqui, você tem um núcleo, né, do átomo, ao redor da eletrosfera, e cada nível ou camada eletrônica vai comportar uma capacidade máxima de elétrons. Na primeira camada, só cabe 2 elétrons, na segunda, 8, e assim vai. Cada uma tem a capacidade máxima. E se você está aqui, tem aqui esse elétron, se você der energia para ele, ele vai de uma camada mais interna para a mais externa, tá? Ele fica o que a gente chama de estado excitado. Na hora que ele volta para a camada de origem, ele devolve parte dessa energia que foi absorvida na forma de luz, e é o que você tem nos comprimentos de ondas diferentes, tá bom? Só para encerrar, para a gente ter uma ideia de como o conhecimento científico ele é extenso, pessoal, por muitos anos, como falei, foi pensado que nós tínhamos toda a matéria formada por 4 elementos, depois veio Leucipo Demócrito, corrigiu, depois Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Sommerfeld, que aproveitou as ideias de Bohr e disse que as órbitas eram elípticas, até chegar no modelo atômico atual, tá? São várias pessoas modificando o conhecimento do mundo, tá? Um conhecimento científico, tá? Não pense que só uma pessoa vai mudar o planeta, não. São várias pessoas trabalhando coletivamente. E para encerrar, pessoal, essa fase tão tenebrosa que estamos passando, Oswaldo Cruz foi um cientista brasileiro, um médico, que há mais de 100 anos lutou por melhores condições de higiene, né, e saúde para o nosso país. Ele teve uma frase muito impactante, que é fé eterna na ciência, tá, pessoal? Então, fique em paz e até a próxima.